Pois é, gente, hoje um conteúdo especial. Se você tem menos de 18 anos, então por favor desligue ou vai para outro local. Porque o tema hoje é um tema especial. Nós vamos fazer, na verdade, um conteúdo 18 mais, um conteúdo para adultos. E é lógico, né, que eu estou brincando com vocês, né? Porque isso já deu o que falar na internet esses dias, no meu Instagram, e foi bem hilário, foram hilários os comentários, mas nós vamos continuar falando sobre sexo e sexualidade, né? E isso é interessante para a gente discutir a respeito disso, né? E eu queria começar, né, com uma pergunta. Só uma pergunta, né, na verdade, que depois eu vou fazer mais, lógico, né? Essa é a primeira de muitas. E lógico que você não precisa responder de voz alta, mas seria bom você colocar aí, responder aí no chat, né? E eu quero que você deixe essa resposta ecoar dentro de você e por você o tempo que for necessário. A pergunta é a seguinte: quando foi a última vez que você sentiu prazer? Prazer de verdade. Sem que uma voz na sua cabeça sussurrasse: isso não está certo. Isso é pecado. Isso é errado. Isso é proibido. Quando foi que você fez sexo, sentiu prazer? Sem medo. Sem essa autocobrança, sem você cobrar de você uma santidade que você não tem. E pensa comigo, isso pode ter sido ontem, pode ter sido mês passado, pode ter sido ocorrer todo dia, né? E pode ter sido há anos que isso ocorreu, né? Mas o prazer sempre vem acompanhado, dentro da nossa formação cultural, de algum sentimento de culpa, desde a primeira vez que você se tocou, desde a primeira vez que sentiu desejo, e a sensação de estar fazendo algo errado, algo sujo muitas vezes, né? Algo que Deus desaprova, que os espíritos desaprovam, é tão familiar que você às vezes nem percebe mais, né? E Marcos, o que me lembro muito são aquelas proibições, digamos, o pessoal que a gente chama de ortodoxo demais, né? Eu me lembro bastante. E que muitas delas nasceram aqui em Minas Gerais e espalharam para o país inteiro, inclusive, né? Em determinada condição aqui nas Minas Gerais, né? Eu só queria fazer dar uma contribuição a essa questão do prazer, né? Nós somos seres humanos, movidos a prazer. Desde o momento que a gente sai do seio do útero da nossa mãe e buscamos o seio para mamar, nossa primeira mamada, é a busca do prazer, da satisfação da nossa fome. E ali já existe embutido, inclusive, o prazer sexual. Vocês já notaram que às vezes um bebê ele mata a fome mamando no peito da mãe e de quando em vez ele continua mastigando o peito? Aquilo é prazer. E a partir que a criança vai desenvolvendo, curiosamente ela vai se tocando e percebendo quais são as zonas erógenas que ela tem. E ali ela vai se autoestimulando no processo de autoconhecimento corporal e, acima de tudo, na questão do prazer. Isso é natural no ser humano. Só que uma mãe, por exemplo, que vê o menininho tocando biluluco, ela logo fala assim: para com isso, menino. Né? Ou uma menina também tocando na parte íntima: menina, isso é feio, para com isso, não é feio. Ele está explorando o corpo, ele está se conhecendo, não quer dizer que ele vai ser um desequilibrado sexual. Ele está apenas descobrindo essas zonas de prazer do seu corpinho de bebê. E assim vai a fase maior, a fase da pré-adolescência, a fase da adolescência, que os hormônios estão à flor da pele. Essas circunstâncias, esse estado de prazer que faz parte do ser humano é natural, é um estímulo natural, que, como o Robson colocou, a partir do momento em que entraram alguns conceitos, principalmente na área da religião, esse processo se tornou,
apresentaram para nós como algo feio, pecaminoso, sujo, no meio espírita atrai obsessores, e por aí vai. Né? Mas é lei do engano, não é assim que as coisas acontecem, nós somos movidos a prazer sim. O fato da gente estar fazendo isso aqui, além da nossa vontade, é o prazer de estar sendo feito. Vocês nos assistindo, é o prazer de nos assistir. Então, é algo instintivo, natural em nós seres humanos, que nos move o tempo inteiro. A única coisa que complicou foi justamente essa noção equivocada de que isso, principalmente na área do sexo, é algo ruim, é algo destrutivo, enfim. Essas coisas todas que a gente já ouviu falar o tempo inteiro. E essa culpa que muitas vezes nos acompanha, não é uma culpa que cresceu conosco, que nasceu conosco, na verdade, né? Por mais que a gente tente entender, mas essa culpa, gente, ela foi plantada no cérebro humano, na mente do ser humano. E ela foi plantada justamente por padres, pastores, dirigentes espirituais, mal informados, muitas vezes com boa intenção, mas de boa intenção o inferno está cheio, né? E essa culpa gerou uma geração atrás da outra, cheio de traumas, porque vem de uma interpretação religiosa exagerada, exacerbada, no que concerne ao pecado, ao errado, ao proibido, né? E, no mínimo, vamos colocar assim por alto, 3 ou 4 gerações estão prejudicadas com isso. Nossa bisavó ensinou para a avó que era errado, que era proibido, que era pecado determinadas práticas e de determinadas maneiras. A avó ensinou para a filha. A filha, né, a mãe nossa, ensinou para a gente, a mãe e o pai. E daqui a pouco a gente está transmitindo essa mesma desinformação para os nossos filhos. Porque existe uma generalizada política de silêncio em cima desse tema. Aí os jovens não podem conversar com os pais têm vergonha de conversar com os filhos a respeito, e hoje na era da internet, se ele não aprender com os colegas de escola uma série de conceitos, de coisas às vezes muito tortuosas, né? Acaba aprendendo na internet através de pornografia e tudo, e aí entra uma situação mais grave nesse cenário todo de culpa, né? De autoapedrejamento interno, digamos assim, né? Entra o cenário da pornografia, que o jovem se joga nela e aí encontra o silêncio dos pais. Muitas vezes fica anos silencioso e ninguém faz absolutamente nada para mudar isso, porque ou se tem vergonha ou porque os pais dos nossos pais agiram assim. Estamos apenas repetindo aquilo que foi feito nas gerações anteriores. E essa repetição, Robson, ela não é só do ponto de vista educacional, não. Nós somos herdeiros dos nossos ancestrais. A mãe, quando a gente está no útero da nossa mãe, ela não passa apenas nutrientes físicos para o desenvolvimento do feto e do nosso corpo. Ela passa nutrientes psíquicos e emocionais. Os equívocos que ela tem, as crenças que ela tem, a maneira com que ela pensa e sente também é transferido para o bebê. Então, essa coisa não é simplesmente apenas de uma conversa, mas é inclusive de uma ruptura de pensamento, de sentimento e de comportamento, porque a gente transfere isso. Os nossos pais nos transferiram isso. E se eu continuar nesse mesmo contexto, eu vou passar isso para os meus filhos, a mãe dos meus filhos vai passar isso para eles, porque é um processo de informação contínua, é uma comunicação que vai além da informação verbal. Ela tem a sua percepção psíquica, energética e emocional. Então, quando a gente diz assim, nós somos herdeiros dos nossos ancestrais, é verdade. Nós trazemos muitas das estruturas de comportamento, de maneira de agir, da maneira de pensar dos nossos ancestrais, porque nós herdamos isso deles, psiquicamente, emocionalmente. Então é importante quando se coloca dessa maneira, porque aí a gente entende que o assunto vai muito além do que sentar e conversar. Vai da mudança de padrão.
né, do indivíduo que está ali conversando. E não é só o blá blá blá, mas a mudança de padrão é inclusive no comportamento, porque é um exercício, é um laboratório. E aí, quando houver a possibilidade de transferência desse conteúdo de uma maneira mais assertiva, vai dar certo, né? É interessante que junto com isso que o Marcos falou, vem a nossa formação cultural, a educação religiosa, que costuma exacerbar uma série de coisas, né? Então a gente acaba interpretando a figura de Deus como alguém que está vigiando o nosso comportamento o tempo inteiro, preparado para olhar o tempo todo. É como se Deus esquecesse do universo, bilhões e bilhões de estrelas e galáxias, e focasse ali na sua vida, na sua casa. Ou colocasse um anjo ali para te vigiar, e aí o anjo falou assim: fulano de tal está fazendo isso, fulano de tal está masturbando. Deus vai falar: então vamos dar um raio, vamos fazer alguma coisa, vamos cobrar, né? Ou a pessoa está passando, vamos dizer agora no nosso caso de espíritas e espiritualistas, a gente inventou a desculpa, ou transformou a reencarnação numa desculpa para a punição do ser humano. Então, se a pessoa está passando por qualquer dificuldade, que é comum na vida, todos nós passarmos, né? A reencarnação existe para isso, para você entrar no combate do dia a dia da vida. Aí a gente já fala em punição, falando que está passando isso, porque aposta que é depravado, que está fazendo isso. A gente julga o comportamento alheio, e o pior, que eu acho que é, além de vergonhoso, isso é cruel com a pessoa, é querer justificar todas as situações da vida como se fosse punição divina de uma lei criada por Deus, que volta para Deus mesmo, a punição, né, feita por Ele, para punir você por ter errado. Mas quando eu falo assim, você está sendo punido pelo que você fez na outra encarnação, significa assim: eu, graças a Deus, sou melhor do que você, porque eu não estou passando por isso. E não existe uma incoerência muito grande? Já que é uma punição divina, para que eu vou me meter no projeto de Deus? Para que eu vou ter um trabalho de assistência social? Já que o sujeito está passando por algo merecido, pagando por algo que ele fez de errado em outra existência, que função tem o trabalho social? Eu não vou estar me metendo numa coisa que não é da minha conta? Então tem umas coisas que elas não casam, né? Elas não têm um ponto comum, porque é o que você falou, tem gente que acha que aqui no planeta Terra as pessoas renascem para pagar os seus pecados. Bom, então se ela está pagando as suas dívidas, o meu trabalho social vai interferir nisso. Em vez de ajudar, vai atrapalhar, né? Pois então é melhor não, incoerência. Aí a pessoa, então também é melhor não fazer nada, ficamos cada um na boa. E a proposta é outra, né? Muito. Essa matemática tacanha que a gente coloca dentro das questões espiritualistas é algo que tem nos afastado cada vez mais da espiritualidade, sabia? E de um comportamento cada vez mais dogmatizado, porque a gente coloca tudo dentro da nossa régua. E aí a coisa fica muito estreita, né? Fica muito difícil da gente poder equacionar isso, inclusive com relação a nós mesmos, né? E por séculos a gente foi formatada a nossa mente, né, para acreditar que o corpo sempre é um suspeito de perigo, ou representa um perigo para o espírito, né? E é algo que é difícil tirar isso. E o prazer representa alguma coisa quase assim, escondida, que tem que fazer escondido, não pode ser relatado, não pode fazer nada, né? Que o seu corpo é suspeito, o prazer vira um perigo imediato. E aí a pessoa não pode, de forma alguma, falar que sentiu o prazer dessa ou daquela maneira. É mais ou menos igual a riqueza e a pobreza. Nós glamorizamos a pobreza. É chique ser pobre. Vocês já notam quando fala assim, um médico, Chico Xavier, coitado, era pobre. Olha o quartinho dele. Olha o quartinho dele, como é que era simples e tudo. Não, mas ninguém fala que ele era sustentado pelo filho, que era dentista, que tinha um salário bom, né? E que ajudava a manter uma qualidade de vida ali. Né? Mas a gente vai valorizar, eu vou numa senhora que ela é pobre demais, não tem nem o que comer, porque ela é uma benzedeira ótima, que é isso? Tá bom, mas o que tem a pobreza a ver com essa situação? Nós glamorizamos a pobreza. E aí o que a gente faz? A riqueza já vira a culpada pelo outro ser pobre. Ora,
Se a gente está glamorizando a pobreza, como é que a riqueza é ocupada? E se a gente glamoriza, por que a gente não sai da nossa casa, do nosso apartamento e vai viver lá na favela, lá no sertão, no meio do mato e tudo, já que a gente acha que a pobreza tem um valor simbólico, espiritual. A questão do prazer é a mesma coisa, do prazer do corpo. Por séculos, a igreja separou o corpo do espírito. Tentou. Ou tentou, funcionou com um grupo de pessoas ligado, né, à igreja, mas corpo é corpo, espiritualidade é espiritualidade. Quando veio o espiritismo, juntou tudo e falou assim, não, viver no corpo com dignidade, você viver o seu corpo, ele é o templo do seu espírito, é o lugar de você praticar a sua espiritualidade, é no corpo. E não dissociar um do outro. Então, um corpo que sabe sentir, sabe, que entende a função da dor, que entende a função do prazer, que assume isso para si mesmo, né? É um corpo que é templo, porque o espírito se sente livre para se expressar e para reconhecer aquilo que é bom e aquilo que não está sendo tão bom assim para ele. E aí, né, percebe-se que a conotação de renascer para pagar dívidas totalmente fica sem função. Porque uma vez que a gente faz essa conexão, automaticamente a gente começa a pensar e a repensar nas possibilidades que a gente tem de se dar bem na vida. Se dar bem na vida também, as pessoas têm uma conotação meio infeliz, porque elas acham que é passar a perna nos outros. Mas se dar bem é você ter a possibilidade de avaliar com o máximo de assertividade aquilo que te compete fazer. Porque a gente nasce aqui, ou renasce aqui, principalmente para cuidar da nossa vida, né? Por consequência, se a gente está dando conta de cuidar da nossa vida, a gente pode abrir uma janelinha para poder auxiliar quem quer que seja a caminhar melhor. Mas, quando a gente tem essa perspectiva que Robson levantou, então a vida deixa de ser um tomar lá da cá e ela passa a ser um processo dinâmico em que você, inserido nela, faz esforços diferentes, porque nós somos diferentes, para poder vencer-se a si mesmo e não pagar dívida. Então você vai se redescobrindo, o seu potencial automaticamente vai sendo colocado à mostra para você e esse potencial aberto, escancarado na sua cara, te faz ser uma pessoa cada vez mais atuante, cobrindo as necessidades que você tem. E à medida que você vai acrescentando isso, na questão do prazer que a gente está falando, é óbvio que essa concepção, essas concepções desvirtuadas do que seja o prazer na nossa vida, vão perdendo força e o interesse, inclusive, por aquilo que desassocia ao que seja bom, ao que seja saudável, também se desfaz, né? O indivíduo ele começa a andar com um pouquinho mais de coerência. Uma coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de sexualidade é que isso tem tudo a ver com a parte energética do ser humano. Tudo a ver. Quando você tem uma relação sexual sadia, eu estou falando sadia no sentido com alguém que te ama, que te respeita, ou alguém que você ama, respeita, ou se você não ama, mas tem afinidade com a pessoa, os dois chegaram a um grau de afinidade, né? E resolvem então ter esse contato mais íntimo, existe uma troca energética de altíssima intensidade. A energia de um passa para o outro reabastecendo, e do outro passa para o outro também, complementando aquilo que falta. Então existe um abastecimento mútuo, é energia viva, energia pura, é ectoplasma, é fluido vital que está transitando entre uma pessoa e outra, né? E aí a gente tem que ter uma consciência, que eu falo, Marcos, que a mesma energia que te move em direção ao prazer é a mesma que te leva ao autoconhecimento. Não tem diferença. É a mesma energia. Ela é gerada, ou se não gerada, ela é dinamizada ali no chakra básico, no chakra mais próximo dessa região genital, e dali ela vai vitalizando os demais chakras, subindo, né? O que levou os antigos a chamarem de fogo serpentino ou kundalini, porque vai agindo num chakra no outro até vitalizar diretamente o cérebro
E aí dá uma descarga energética em todos os demais chakras. Então, o sexo é energia em ação, né? Sobre tudo isso, né? Então, é a mesma energia que você emprega no prazer, é a mesma energia que vai vitalizar e te levar ao autodescobrimento. E não são forças opostas. É a mesma energia, a mesma força vital que faz seu coração bater, que faz suas células se renovarem e faz sentir você sentir a vontade de criar, de amar e de viver, né? Então e ele molda o seu psiquismo e sua vida emocional. Por quê? Porque se há uma troca, se há uma permuta com seu companheiro, com a sua companheira, se ali há cumplicidade, se ali há prazer real, se ali há alegria, se ali há criatividade, que sexo tem que ser divertido também, tá? Aquela coisa meio papai e mamãe não funciona muito não. Tem que ser alguma coisa criativa, divertida, desafiadora. Se existe entre vocês ali essa permuta, essa troca, né, de conteúdo individualizado, ela vai fazer parte do seu psiquismo e da sua emoção. E quanto mais vocês viverem essa relação, mais esse laço ele vai se tornar mais estreito, porque vai haver ali um pouco de você no seu parceiro e um pouco do seu parceiro em você. Porém, se você abre as portas para o poliamor, como tem dito aí hoje, né? Ou uma relação aberta em que cada um pode pegar quem quiser, imagina o que vai transformar o seu psiquismo e imagina o que vai se transformar as suas emoções. É como se você se transformasse num condomínio espiritual. Você fosse um apartamento com um número X, um prédio com um número X de apartamentos e cada apartamento com uma individualidade diferente. Já imaginou o estrago que isso acontece? Ah, mas é gostoso, é prazeroso, não sei. Não vou discordar de você não, é muito bom. Mas e o depois? Quando você estiver diante de você mesmo e as coisas ali começarem a desandar, porque elas vão desandar. A sua mente já não é só sua, as suas emoções já não são só suas, então não vai haver uma congruência, não vai haver uma harmonia dentro desse processo. Por isso que Robson está falando, há uma troca, e se há ali uma pessoa com a qual você se relaciona, há amor, há cumplicidade, há troca, há respeitabilidade, há permissividade, inclusive interessante, para que ambos tenham prazer sem medo e sem culpa, a sustentabilidade psíquica e emocional de ambos vai se tornar muito mais robusta, porque isso vai contribuir, inclusive, para melhorar ainda mais a relação, né, em todos os sentidos, e vai abrir uma perspectiva de maior flexibilidade no que diz respeito às situações do dia a dia. Por isso que Robson falou, a energia do sexo, ela transmuta, ela se modifica, e ela vai levando essa energia para vários setores da nossa individualidade. Pois é, a gente precisa entender uma coisa entre sexo e espírito. Uma coisa não está contra a outra, né? Como eu falei anteriormente, eu nem desenvolvi o pensamento aqui, é porque hoje em dia se fala em reuniões mediúnicas que para você participar de determinada reunião, você não pode fazer sexo 24 horas ou 48 horas antes. Isso significa que se você fizer 3 reuniões mediúnicas na semana, você não pode de jeito nenhum fazer sexo nunca. Virou celibatário. Virou celibatário. Né? E geralmente quem proíbe isso não são os espíritos, são os espíritas. Tá? Veja bem, espírito nenhum, Kardec nunca escreveu que é proibido fazer sexo antes de reunião mediúnica. Como ele nunca escreveu que não pode comer carne. Nunca escreveu nada disso. E aí, aqui no Brasil, a gente foi inserindo uma série de coisas que não foram nem provadas e nem, digamos assim, referendadas por nenhum escrito de Kardec. Mas foram implantadas. Mas foram implantadas de alguma maneira e virou lei. Porque ninguém quer ter a ousadia de discordar. E também o silêncio que se faz. No centro espírita não se conversa de sexo abertamente com os jovens, com as mães, com os pais. Não se conversa, fala de maneira genérica a respeito, de maneira genérica, né? E está na hora da gente encarar isso de frente, porque faz parte da nossa vida, da nossa espiritualidade, da nossa maneira de ser. Ora, é o que eu falo com os médios da nossa casa. O que adianta você falar assim, eu não vou fazer sexo, seja 24 horas, 48 horas antes, nem vou comer carne,
para ir numa reunião mediúnica. Mas aí você fica com tanto tesão, com tanta vontade, você está na reunião mediúnica e começa a mentalizar órgãos sexuais em torno de você, cenas de sexo, um médio desdobrado, ou alguém que tenha a facilidade de percepção do mundo extrafísico através da clarividência, e vai falar assim, olha, tem um espírito ligado a sexo aqui, só que ele não sabe que o espírito é encarnado, é alguém que está ali. São as criações mentais. As criações mentais. Então não é melhor você se satisfazer antes? Aliás, o Chico falava isso, né? O Valdo Vieira falava, na época que trabalhava com o Chico, que o ideal é que o médium faça sexo todos os dias, para que não sobre ectoplasma inútil e seja vampirizado por espíritos das trevas. Então faça sexo, que seja consigo mesmo, através da masturbação, e vai tranquilo para a reunião, sabe? Mas não vai atrair espíritos inferior, o que vai atrair vai ser o quê? Você não fazer, ficar pensando o tempo inteiro nisso, sentindo reações sexuais naturais no corpo e julgando isso, ficando com medo durante a reunião mediúnica, eu estou atrapalhando, é isto que atrai, é o seu sentimento. E o espírito vai entrar em contato pelo sentimento e não pelo ato em si. É você ter vergonha daquilo que é natural, porque teve uma imposição de pecado, de errado, de proibido. Experimenta fazer isso uma vez e ver se algum mentor vai chegar ali e te acusar de alguma coisa. Não. Eles estão nem aí para isso. Eles não falam, porque não é pauta deles isso, porque faz parte da natureza humana. Né? Isso é a mesma coisa, vale pela carne, né? Então, que a gente vai falar no outro momento a respeito disso. Tem uma coisa que é interessante a gente ressaltar, que dentro disso que você colocou, existe uma linha muito tênue entre o que seja favorável e o que não seja, o que seja favorável e o que seja desfavorável. Né? Aí entra o que nós estávamos conversando alguns minutos atrás, a capacidade de discernimento do indivíduo. Né? Porque as questões menos legais que a gente tem, elas não se apoiam em cima daquilo que a gente já tem mais bem resolvido. Ao contrário, elas se apoiam naquilo que a gente tem mal resolvido. Nas nossas fragilidades, nos nossos medos, no nosso calcanhar de Aquiles. A questão sexual e tudo mais, segundo Emmanuel, inclusive com Chico, será uma das últimas coisas que nós vamos resolver. E esse última das coisas que nós vamos resolver só está ampliando, por quê? Não se conversa de uma maneira clara e simples e aceitável sobre esse tema, e ao mesmo tempo a gente está inundado de uma enormidade de facilidades que nos levam a cometer irresponsabilidades nesse universo. Aplicativos, né, em que as pessoas compram outras, que antigamente era no jornal, né? Tinha aquela coluna assim do jornal que era proibida. Eu não sei na casa de vocês, mas meu pai assinava o jornal, que era Estado de Minas, e meu pai retirava essa parte para a gente não ver, porque era a primeira que a gente ia. E agora não, agora nos aplicativos todo mundo tem acesso e as pessoas se compram e se vendem como se fosse um pedaço de carne. E na verdade é um pedaço de carne, porque ali são expostas justamente as partes em que as pessoas têm maior interesse, né? Que são as partes genitais. Então, isso é muito fácil hoje. E por ser fácil e por a gente carregar essa desinformação, a gente tem vivido esses atropelos todos que tem norteado a nossa sociedade. OnlyFans, por exemplo, conteúdo que o Robson brincou aí, né? Conteúdo adulto, né, Robson? Como, por exemplo, dor nas costas, dor na coluna, boleto para pagar, isso é conteúdo adulto, gente. A nossa idade Então, o que eu quero, para passar a palavra para Robson, o que eu quero dizer assim, nós somos, na maioria, vamos dizer todo mundo, bastante desinformados com relação a esse universo. E ao mesmo tempo a gente tem uma oferta estupenda para a gente viver o que a gente objetiva viver nesse universo, em busca desse prazer desenfreado. Então a luta fica fica uma luta quase desigual, né? Exato. Porque ao mesmo tempo desse lado é a ignorância, desse lado aqui é a abundância, e no meio o prazer, o desejo de satisfazer esse prazer. Por isso que geralmente algumas pessoas, quando elas se apresentam como santarronas na nossa frente, você pode dar uma vasculhada, porque lá atrás ela está sentada em cima do próprio rabo. E vive essas situações. Recentemente nós tivemos um personagem aí que saía de madrugada à noite de roupas íntimas, foi pego de roupas íntimas, ele falou que estava fazendo uma investigação.
Você lembra disso? Então, são essas coisas bizarras, né, que demonstram justamente o quanto que a gente está totalmente desajustado no que diz respeito a esse universo, né? E agora a gente tem uma responsabilidade com os nossos filhos, com os adolescentes, de conversar abertamente com eles, numa linguagem que eles entendam. Né? A gente tem vários recursos hoje para chegar e conversar e ser mais amigos dos nossos filhos, mais amigos das nossas filhas. Né? Então a mulher conversar com a filha, já criar a filha com liberdade suficiente para perguntar a ela e ela com liberdade suficiente para falar com a filha de acordo com a faixa etária que a filha está, mas sem rebuscar coisa demais, sem esconder a coisa demais, né? Então ensinar, olha, no seu corpo nenhum estranho pode tocar, o seu corpo é sagrado, desde cedo começar a ensinar. Se a mãe chega e pega o filho, abre a porta, vê que o filho está se masturbando, fecha devagarzinho. Porque faz parte da experiência dele naquela idade ali para ele conhecer o próprio corpo. Não invada falando que está errado, o que é isso que você está fazendo, porque você vai traumatizar o jovem. Né? E aí o que ele vai fazer? Sempre ele vai ter a ideia de que tudo que ele vai fazer, inclusive isso, tem que fazer escondido, porque tem alguém me vigiando, tem alguém me policiando, porque eu estou fazendo errado. Se está me vigiando, está brigando comigo, logo a coisa é errada. Então, mas é gostoso. E aí entra o conflito, né? É errado, gostoso. mas é gostoso. É errado, mas é bom. Ora, então os pais precisam ter essa noção. É um momento de intimidade dele, não tem o que atrapalhar. Se você abre a porta, abre devagar, você não sabe como o adolescente está ali. Não, tá tudo tranquilo, aí você entra, pede licença para ele, porque é o ambiente dedicado a ele ali. Licença, meu filho, posso entrar? Pode. Não custa, você já está ensinando educação para eles. Né? É o básico da educação, né? Algumas dicas. Se o seu menino está no banheiro e está passando da hora, deixa. Ele não está só tomando banho. Está fazendo outras coisas lá dentro. Então deixa o menino lá dentro. Ele não vai atrair obsessores. Ele não vai atrair obsessores. Eu lembro essa coisa de educação sexual. Eu lembro quando eu era mais novo, um dia minha mãe chegou para mim e falou assim, seu pai disse que hoje você se arrume, tome banho, troque de roupa. Não que eu não fizesse isso todo dia, tá, gente? Porque hoje você vai virar homem. E eu achei aquilo assim, gente, o que é virar homem, né? Porque eu olhei, tinha todos os acessórios, ainda como tem hoje, acessórios masculinos. Seu Mozart Leão, o nome do meu pai. E aí o que acontece? Meu pai chegou do trabalho, jantou, aquela coisa toda, me pôs dentro do carro e me levou na Zona Boêmia aqui de Belo Horizonte, que ainda existe. E aí eu falei, pai, hoje você vai virar homem, meu filho. Isso antes de eu me declarar para ele homoafetivo. Aí me levou. Quando eu entrei na casa da luz vermelha, eu falei, Jesus me salva, Senhor, por que me abandonaste? Vamos rezar, meninas. Mas aí o que acontece? Veio uma senhora, gente, parecia coisa de filme. E assim, eu fiquei meio estranho com a intimidade do meu pai lá dentro, mas tudo bem. Fui, entendeu? Não aconteceu absolutamente nada, porque eu fiquei paralisado, né? Mas a moça não, que era uma senhora, me ajudou bastante nisso, me devolveu para meu pai depois de um determinado tempo e dizendo que tinha corrido tudo bem, ela enganou meu pai. Então correu tudo bem, deu tudo certinho e a partir dali eu entrei não homem e saí homem, na cabeça do meu pai, né? No outro dia eu era um consultor sexual da rua, dos meninos, porque eu sabia tudo de sexo. Porque todo mundo sabia que eu tinha ido para a Zona Boêmia e começaram a me perguntar, eu fiz, aconteceu, mentira, né? Aquelas coisas. Ensinando tudo errado para os meus amigos, correto? Porque eu também não tinha vivido nada daquilo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque era assim algum tempo atrás, né? Os meninos eram educados assim, e as meninas eram educadas no recato, né? Minhas irmãs todas fizeram enxoval para casar. Bordadinho à mão, que a minha mãe fez, tinha um baúzinho com tudo guardado. Né? E nós, homens, tinha até um ditado assim, como é que é? Segura suas cabritas que meu bode está solto. Era essa a filosofia. Né? Então, segura suas meninas em casa porque os meus meninos homens estão na rua.
né? Hoje, isso não cabe mais, né? Mesmo porque é um outro tempo, uma outra história, e a possibilidade de, com uma idade cada vez menor, desses meninos saberem de forma equivocada o que sejam esses relacionamentos mais íntimos, é bem maior. E os pais, então, que já vêm dessa educação semelhante à minha, inclusive eles também têm que se reformularem. Sim. Né? Então é uma educação familiar. É pai e mãe aprendendo com os filhos e os filhos aprendendo com os pais. Né? É isso, gente. Eu tenho uma notícia para vocês, que eu não vou falar os detalhes da notícia, né? Ah, mas não vai ter Mas nós estamos preparando aí um curso que vai abordar todos esses temas, os mais complexos que vocês imaginam a respeito de sexualidade e espiritualidade. Um verdadeiro laboratório, né? Então fiquem atentos que nós vamos anunciar aqui. Eu não vou nem adiantar os temas, né? Mas você devia falar pelo menos 2 temas, assim, 2 títulos, porque vocês não têm ideia. Aliás, vocês nunca participaram de um curso falando de espiritualidade que engloba essa questão de sexualidade humana do jeito que está sendo feito. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu participei das gravações e eu achei algo, nossa, sem precedentes. Precedentes, né? Precedentes. Então, só 2 títulos. Pois é. Só para atiçar a curiosidade. Um dos títulos que eu acho que incomoda, mas que também esclarece, masturbação. Só que eu não vou falar com uma palavra floreada, eu estou falando abertamente com as pessoas na linguagem que se usa no dia a dia. A masturbação atrai o obsessor ou não? Então eu vou entrar nisso, dissecar tudo isso, falando sobre o relacionamento afetivo sexual permeado pela ideia de espiritualidade e qual é a realidade que não se fala hoje em casas espíritas por trás da prática sexual. Eu vou falar a respeito também de um tipo de relacionamento. Depois que a pessoa se casa, de um tempo, ela se descobre homoafetiva. E aí? Depois de casado, descubro que eu sou gay. Com filhos. Descubro que eu sou lésbica. E já com filhos. Como agir nesse caso? Como agir com a consciência, o peso da culpa e a atração pelo desejo, pelo prazer que isso pode provocar. E isso é mais comum do que vocês possam imaginar. Muito. Eu tenho, no meu grupo de amigos, não é 1, não é 2, não é 3, muito mais gente que se trancou por N motivos, casou, teve filhos e agora... E agora, José? José para onde? Então a gente está abordando vários temas. Eu acho que só 2 só por enquanto. Tá bom, né, Marcos? Você quer que eu falo mais disso aqui? Mais um só mais um. Então deixa eu ver se eu tenho um aqui. A sexualidade em diversas fases da vida. Na infância, né, na adolescência e na fase adulta. Né? E como lidar com isso em cada fase da sua vida, né? E como lidar com a culpa religiosa? Monogamia ou poligamia? Como encarar isso? Sexo a 3, a 4, sexo grupal? Como que nós vamos encarar o orgasmo junto com a questão espiritual e principalmente energética que vem acompanhando tudo isso? Falar de prazer pode ser difícil, mas a gente está planejando algo aí que vai... Te dá prazer. Te dá prazer de ouvir como você nunca ouviu nada tão aberto, principalmente na linguagem que o Robson Pinheiro gosta de falar. Que deixa meus cabelinhos de pé. Deixa o pessoal um pouco arrepiado. É isso. É isso, não né? Não vou Chega. falar tudo que a gente tem, porque são mais de 30 tipos de temas que são urgentes para a gente falar sem aquela máscara de santidade. Abordar a coisa como a coisa deve ser. E a gente tem certeza que você ficou super curioso, desejoso de participar, então fique atentos, porque daqui a pouco a gente vai começar a falar de datas, inscrições, como vocês vão fazer, como esse curso vai ser, a continuidade dele em si. Então, fique atento às nossas lives, a alguns recadinhos que porventura Robson soltar. Me sigam lá no Instagram. Siga no Instagram. Robson Pinheiro Oficial, que lá estou colocando sempre atualizando tudo a respeito. É isso.
Gente, fiquem aí com um beijo gostoso em seus corações e com um gostinho de quero mais. É verdade, daqui a pouco a gente volta. Alguém fala isso na TV, né? Eu que falo, já. O meu psicanalista no auge da nossa terapia, eu tô lá todo inflamado, falando dos meus medos, traumas e fantasmas. Aí quando eu tô bem assim, ele falou, ficamos por aqui.